eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça e paz a todos e todas. Que o amor de Deus alcance a todos nós nesse dia, nessa hora. Como é bom poder estar aqui e lermos a palavra de Deus, essa palavra abençoadora, uma palavra motivadora, uma palavra realmente transformadora em todos nós. Eu inicio esse programa trazendo essa saudação especial, também trazendo essa minha alegria em poder estar com vocês por esse período de tempo, anunciando, pregando e conversando a respeito da palavra de Deus. Quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. É interessante que esse Evangelho é uma parábola. Jesus Cristo tinha uma forma de ensinar através de parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma história contada, não necessariamente uma história real, mas é uma história contada para trazer um fato, para ensinar um fato, para mostrar algo, né? Então, parábola era um expediente que Jesus usava para poder ensinar uma verdade, trazer uma verdade, plantar uma verdade nos corações dos ouvintes, nos corações das pessoas que estavam ali diante dele. Então, preste atenção nessa história, preste atenção nesse texto, que está em Mateus, no capítulo 25, que tem como tema, como título, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante, será igual a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes, ou seja, 5 eram preparadas, né? Eram espertas, e 5 estavam adormecidas, estavam distraídas. É para se perceber a profundidade dessa história. As nécias, distraídas, né? As imprudentes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as imprudentes, as distraídas, né? Elas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo o seguinte: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vende e o comprai. E saindo ela a comprar, chegou o noivo, e as que estavam percebidas, preparadas, né? Elas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Imagine a cena. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, gritando, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: verdade, eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que Deus abençoe essa palavra lida, que Deus abençoe esse texto, que é um texto maravilhoso, é um texto edificante, é um texto desafiador para todos nós. Para mim que falo com vocês, para que ministre essa palavra, como para todos nós realmente que a ouvimos. É preciso manter acesa a chama da fé. É preciso manter acesa essa chama da perseverança, do otimismo, da fidelidade a Deus. Nos dias de hoje, não é muito difícil termos a nossa fé diminuída, termos a nossa fé esvaziada,
devido a tantas situações adversas que nos acometem, né? Notícias que são notícias às vezes ruins que nós ouvimos. Você liga na programação dos noticiários, dos jornalísticos, não é? Os jornais, e muitas vezes são notícias que empobrecem a nossa alma. E isso faz com que a nossa fé muitas vezes fique diminuta. Como manter acesa a nossa fé? Como ter uma fé viva nas promessas de Deus? Como não deixar de ouvir ou de ficar atento à voz do noivo que um dia vai chegar e chamar a noiva que é a sua igreja? Você está pronto para ouvir a voz de Jesus quando Ele voltar na sua glória e chamar a igreja, a noiva, para esse encontro glorioso? Eu e você estamos prontos? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa vida, ela reflete essa fé viva, alicerçada nas promessas do Senhor? Muito bem, a parábola então fala de 10 virgens, 10 mulheres, 10 noivas, pronta para o casamento. Metade delas perdeu o entusiasmo. É interessante a matemática de Cristo na palavra. Metade, 50% por alguma razão, elas deixaram não mantiveram acesa as suas lâmpadas, o entusiasmo, simplesmente porque o noivo estava a demorar. Diz o texto que, versículo 5, que tardando o noivo, muitas vezes nós falamos assim: Cristo está demorando para voltar. Isso é a conversa dos cristãos, das cristãs, das igrejas. Cristo não vai voltar porque até hoje Ele não voltou, tantas coisas acontecendo, Ele não vem. E esse sentimento da demora de Cristo pode nos fazer perder a fé. Ora, se não veio até hoje, não vai vir mais. Então vamos nos acabar, vamos nos divertir, vamos nos distrair. Eis que de repente, como um relâmpago no Oriente que se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem e pegará, segundo a matemática que nós observamos aqui, 50% distraídos, despreparados para ter a sua salvação, para ter seu nome escrito nesse livro da vida. Então, 5 das mulheres perderam o entusiasmo e, por fim, perderam a salvação. Deixaram de se usufruir, não usufruíram da salvação em Cristo Jesus. Muito bem. O que aconteceram com essas 5 mulheres imprudentes? Com essas 5 mulheres nécias? O que houve? O que aconteceu com elas? Porque elas ficaram. O texto diz que simplesmente o noivo veio, os 5 noivos, eles levaram as 5 que estavam preparadas, fecharam-se, as portas foram fechadas e as 5 ficaram. Como nós podemos mensurar, né, a dimensão da angústia de quem por alguma razão não foi encontrado no livro da vida? Como nós podemos compreender a profundidade da angústia, do sofrimento? Bom, é muito difícil, mas vocês que me ouvem, principalmente vocês, irmãs, mulheres, vamos tentar imaginar, vamos tentar pintar um quadro para que a nossa mente compreenda aquilo que estamos tentando passar para vocês. Imagina um casamento. A noiva, né, está ali no altar da igreja, o noivo, inicia-se a cerimônia, e daqui a pouco o celebrante, o pastor, ou alguém que está celebrando esse casamento, faz as perguntas, as famosas perguntas, né? Ou a famosa pergunta, a esperada pergunta, né? Você aceita essa mulher como a tua esposa para caminhar contigo, né? Para viver contigo? E ele, olhando para a moça, para a noiva, de repente ele diz o seguinte: mas eu não conheço. Como você não conhece? É a sua noiva. Não sei quem é. Eu nunca vi essa pessoa. Ora, qual vai ser a reação dessa mulher? Como ela vai reagir? Como você nunca me viu? Fizemos o curso de noivos, fizemos a sala de casais, nos preparando para o casamento. Você conhece a minha família? Eu conheço a sua. Não, você está enganada. Eu nunca te vi antes, nem pintada de ouro. Eu não sei quem você é. Bom, queridos irmãos e irmãs, né? Vocês, mulheres que estão assistindo esse programa,
Imagine o caos que vai ser plantado nesse coração ao ouvir palavras tão duras, palavras tão difíceis de serem devidamente compreendidas. Não te conheço. Não é com você que eu vou casar. Há algum engano. Talvez seria mais ou menos esta sensação que passou a ter aquelas 5 mulheres que ficaram. Se prepararam, pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite. E de repente chegou o noivo e diz, exatamente no versículo de número 12, ele respondeu, o noivo: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Então eu penso que as 5 mulheres que ficaram, elas certamente devem ter passado por um sofrimento imensurável, imensurável. E esse texto fala de salvação. Esse texto fala de pessoas que não estarão sendo chamadas para estar no céu um dia. Como será a situação dessas pessoas? Certamente de grande e terrível sofrimento. Muito bem, meus irmãos e irmãs, versículo de número 29 e 30, o 28 diz, uma parábola que fala dos talentos, que pessoas que não trabalharam o talento, não trabalharam os dons que Deus deu. Diz o texto, versículo 28, tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, ou seja, aquele que recebeu um talento, que não trabalhou, que não desenvolveu, que não investiu, Deus, diz o Senhor, tira dele e dá para aquele que tem, porque a todo que se tem, se lhe dará e terá em abundância. Aquele que mantém acesa a sua lâmpada, mais azeite ainda será acrescentado. O texto é muito claro, é muito compreensível. Então nós entendemos que o Senhor acrescenta, mas aquele que não tem a sua lâmpada acesa, não tem azeite na sua lâmpada, diz o texto, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois bem, meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, amigos e amigas, como mantermos, todos nós, como mantermos acesa a chama da fé? Como mantermos a nossa lâmpada com azeite? Todos nós somos passíveis de repente, nos vermos esvaziados na fé. O mundo, às vezes, é tão ingrato. Nós percebemos tanta ingratidão na sociedade, no mundo, tantas situações adversas, que corremos o risco de simplesmente deixarmos de acreditar. Já não temos mais desejo de irmos na igreja, já não temos mais vontade de orarmos, não queremos mais orar. Essas situações começam a se avolumar até o ponto de não se encontrar mais sequer uma gota de óleo na lâmpada da nossa salvação. Como mantemos então acesa a fé? Como manter acesa a lâmpada da salvação? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor que fala aos nossos corações. Eu quero ler um texto com vocês que chamou muita atenção a respeito de ouvir. Parece-me que Jesus, em alguns textos, ele insiste no fato de que devemos ouvir a voz de Deus. Nós temos facilidade para ouvirmos muitas vozes. Quer ver um exemplo? Ouvimos a voz do desalento, ouvimos a voz do pessimista, ouvimos a voz do incrédulo, ouvimos a vozes que não produzem nada de bom em nossas vidas, mas não conseguimos ouvir a doce, a suave, a instrutiva, a motivadora voz de Deus que está em Cristo Jesus. Para ouvirmos essa voz, é necessário abrirmos nossos ouvidos espirituais e captarmos a doce melodia de uma voz tranquilizadora, de uma voz restauradora, de uma voz que quando vem aos nossos ouvidos, nós a compreendemos como que dizendo, servo bom e fiel, não temas, não te desespere, porque eu estou contigo. Esses dias eu estava lendo a Bíblia e de repente me deparei com o texto de João capítulo 14, versículo 1, que diz assim, não te espantes, não te atemorizes, não te inquietes, porque eu estou contigo. Eu estou contigo e vou preparar um lugar, uma casa no céu, para que quando eu voltar, eu possa buscá-lo e levá-lo para que comigo esteja também. Imediatamente, na minha pequena fé, eu captei aquele texto,
como sendo a voz de Deus dizendo: Jonas, sossega a tua alma, né? Tranquiliza o teu coração, porque eu estou no controle da sua vida. Você pode ouvir a voz de Deus através dessa pregação nesse momento. Você pode identificar esse texto lido como sendo o Senhor trazendo algo para lhe fortalecer. Se você observar, vamos encontrar uma palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo de número 3, versículo 7. Diz o seguinte: assim, pois, diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, voz de quem? De Cristo, de Cristo. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os homens me tentaram, me aprova e vir as minhas obras por 40 anos. O texto é muito claro quando diz que lá no Antigo Testamento, Deus falou com o povo, fez promessa para o povo, mas eles ouviram a voz dos incrédulos, ouviram a voz dos espias pessimistas, né? Que disseram: não vamos entrar na terra prometida, é impossível entrarmos na terra prometida, porque lá tem gigantes, guerreiros, e nós perto deles somos como que gafanhotos. Há duas vozes, né? que são assim evidentes na sua alma nesse momento. Há a voz do mundo, há a voz do medo, há a voz do temor, há a voz que nos diminui, dizendo: quem você é? Quem você pensa que é? E há a voz de Deus dizendo: tu és meu filho amado, eu te criei, eu te fiz a minha imagem e semelhança, eu sou o teu Deus. Qual vai ser a nossa decisão? Qual voz nós vamos ouvir? Se você observar no Evangelho, em Mateus, no Evangelho, no capítulo de número Mateus 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante que várias vezes Jesus ele repete essa admoestação, ele insiste nesse pedido, dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ele fala isso em 13:9. Ele fala isso em 13:43 também. Ele fala: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouvir o quê? Que os justos vão resplandecer como o sol no reino de Deus. Você vai resplandecer como o sol no reino de Deus. Essa é uma palavra profética, mas é necessário ouvirmos. Também podemos observar em outros textos mais a respeito de ouvirmos essa voz do Senhor que fala aos nossos corações. Lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, eu encontrei algumas referências a respeito da importância de ouvirmos a voz do Senhor. Capítulo 3, versículo 6 de Apocalipse diz a seguinte recomendação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode ouvir o Espírito Santo falando contigo nesse momento? Talvez você esteja dizendo: eu vou até mudar de canal, isso não é comigo. Você pode até mudar de canal, mas Deus vai te trazer de volta para ouvir esse recado, porque é um recado dos céus para a sua salvação, em nome de Jesus. E o texto ainda insiste no livro de Apocalipse ainda, capítulo 3, versículo 22, que diz o seguinte: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continua também no capítulo 2 do livro, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebe essa insistência de Jesus, dizendo para que eu esteja atento à sua voz, à sua palavra, às nossas vidas. Muito bem, eu queria aqui ler ainda com vocês, no Evangelho de Mateus, no capítulo 29. Evangelho de Mateus, no capítulo 29, chama minha atenção para esse texto. Mateus capítulo 14, versículo 29. Chama minha atenção desse texto,
quando Pedro, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Pedro tem uma experiência com Jesus que me chama a atenção. Jesus então estava ali, andando por sobre as águas, por cima das águas, né? E os discípulos não conseguiram identificar que era Jesus e acharam que era um fantasma. É interessante que diz o versículo 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus disse, tendes bom ânimo, não tenha medo, sou eu. E Pedro ainda duvidando, o Pedro, o apóstolo Pedro, duvidando, ele disse assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. A partir dessa voz de Jesus, positiva, essa voz direta ao coração, vem, Pedro identificou, é o Senhor. Entendeu ou não? A voz do Senhor é uma voz que chama para perto dele. A voz do Senhor é uma voz que traz para pastos verdejantes. A voz do Senhor é uma voz que atrai as pessoas. Jesus, ele afirma em Mateus 11, 28, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E devemos tomar o jugo de Jesus, que é suave e que é leve. Então, Pedro identifica a voz do Senhor e toma uma decisão. Ele acreditou que era o Senhor. Diz o texto no versículo 29, e descendo Pedro do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A voz de Cristo convenceu Pedro. Ele passou a andar em direção a Jesus, mas reparando na força do vento, teve medo. O que esvazia, o que seca, o que apaga a nossa lâmpada, o que tira o azeite da nossa lâmpada, o que esvazia a nossa fé é o medo. É o medo. Medo de não conseguirmos suplantar uma adversidade, medo de não conseguirmos vencer algum problema. Esse programa que estamos aqui compartilhando com todos e todas, eu quero ressaltar, e estou ressaltando a importância de mantermos acesa a lâmpada da fé, da salvação, e vencermos todo o medo em nome de Jesus. Por isso, você e eu, nós não devemos ouvir a voz dos incrédulos, não ouvir a voz dos pessimistas, não ouvir a voz da sociedade, que diz que relativiza a fé, dizendo que tudo pode, tudo é normal, e Paulo fala, não vos conformeis com esse século. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que mantenha a tua lâmpada acesa, e quando Cristo voltar na sua glória, você esteja entre os 50%, e a minha oração é que eu também esteja, e nós estejamos entre os 50%, que vão ouvir a voz do noivo, e vão dizer, sim, Jesus Cristo, eu te aceito, né? Não como meu marido, mas como meu Salvador, como o Senhor da minha vida. Como está a sua lâmpada? Como está a sua fé? Como está a sua vida? Que Jesus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você nesse momento e pedir a Deus que acenda a lâmpada da nossa salvação, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro nesse instante pedindo que o Senhor nos fortaleça e nos guarde e nos livre de todo o mal. Se há alguém que está nos assistindo agora, Senhor, que por alguma razão está com a sua fé diminuída, a sua fé, meu Deus, está arranhada, ofuscada, ó Deus, venha e nos renove, nos restaure, nos mantenha firme na esperança, na certeza, somos filhos e filhas de Deus, homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu oro nessa fé, na certeza de que Tu és o Deus que age, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e todas. Eu sou o pastor Jonas Lopes de Oliveira, pastor da Igreja Metodista. Esse é o programa O Poder de Deus. Estamos ali na Avenida Luiz Osório, 289, Igreja Metodista. Estamos ali já há 93 anos e convidamos vocês, né, para que estejam nos visitando, assistindo um culto de celebração ao nosso Deus, juntamente conosco. Temos ali cultos às quartas-feiras, às 20 horas. Temos sábado,
celebração da mocidade, na contramão, uma celebração para todo o povo de Penápolis. É um culto dirigido pela mocidade, no sábado. Domingo pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical, com várias salas, né, de faixas etárias, onde toda a sua família terá um espaço para aprender a palavra do Senhor. E à noite, os 2 cultos vespertinos, 18 horas e 19h30. Vocês são nossos convidados especiais para juntos celebrarmos o Deus que mantém acesa a lâmpada da salvação. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele